Galera, tranquilidade, Luan na área, tomando um cafezinho aqui. Vamos reagir ao debate, alguns vídeos, né, do debate do César Cavalcante contra o Marcos Blanconato. O tema aqui seria decretos, né, os decretos de Deus. Eu acredito que em questão disso o Marcos Blanconato, ele tem bastante vantagem, né? É impossível dizer que não tem decretos na Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui o vídeo. Ciência. No determinismo calvinista, existe alguma coisa que Deus não tenha pré-determinado? Não, todas as coisas foram por Deus. Todas as coisas foram determinadas por Deus. Cada detalhe. Cada detalhe. Assim, Jesus disse assim para Pedro: quando você for velho, outra pessoa vai te pegar pela mão e vai te levar para onde você não queria ir. Ele deu detalhes disso aí. E com... É hilário, né, quando vem aqueles caras lá com aquelas teologias, né? Deus tem grandes planos na sua vida, né? Olha os planos que Deus tinha para a vida de Pedro. Isso ele falou com que gênero de morte ele haveria de morrer. Então você vê essa teologia coaching hoje em dia, né? Dizendo que Deus... Vamos inclusive falar sobre isso sexta-feira. Você pode perguntar isso pro cara, então. Teologia coaching, né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Legal. Olha o plano maravilhoso para a vida de Pedro. Você vai ser levado para onde você não quer e você será executado ali, né? Mostrando ali que ele seria morto. A Bíblia fala que nenhum pássaro cai sem Deus. E é curioso porque no texto grego não existe o verbo. Sim. Algumas traduções colocam sem a permissão de Deus, mas não existe verbo nenhum lá. Só fala sem Deus. Só fala sem Deus, ou seja, sem a atuação de Deus, sem o poder de Deus, sem a influência de Deus. Ou seja, detalhes pequenos. Ele fala até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ou seja, pequenos detalhes da vida estão sob seu domínio. Quando cai um fio de cabelo, ele revê lá a conta. E assim outras coisas também. Essa careca minha aqui, foi decretada por Deus, meu amigo. Não tem jeito, não. Que a Bíblia menciona, né? O texto que eu mencionei sobre o Salmo 139:16 fala que ele plasmou cada dia. Cada dia foi escrito e plasmado. Ele deu os contornos daquele dia quando nem um dia havia ainda. Então tudo isso, o salmista fala, isso é maravilhoso demais para mim. Então cada detalhe da vida está abrangido no decreto. Tanto que o apóstolo Paulo fala que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa expressão, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é uma expressão que gramaticalmente nós chamamos de dativo de esfera. O que é um dativo de esfera? Dativo de esfera é um dativo, é um caso na língua grega, é um caso que rege substantivo na língua grega, que fala que estabelece que existe um limite de influência dentro do qual as coisas acontecem. No caso aí desse versículo. Então, é dentro da influência de Deus, do poder de Deus, da capacitação de Deus, da autoridade de Deus, dentro dessa esfera. O ponto seria, por predestinação, por decreto ou por presciência, é Deus que atua. Então as coisas só vão acontecer pelos decretos porque Deus fez. Pela presciência, semelhantemente, porque Deus permitiu. De última instância, é Deus que atua, né? Que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, cada movimento meu só existe por causa da influência, do poder, da permissão, da autoridade, do decreto, da força, de tudo de Deus. Eu não faço nada sem a influência dele. Então, nós cremos que sim, que tudo está determinado. Os fios de cabelo da cabeça, os pássaros, enfim, cada detalhezinho da vida. E aí vem a parte amarga do café. Que ninguém gosta de tomar, né? Esse é o problema, né? Isso não anula a nossa responsabilidade. Entendi. Então... Bom, para você que não entendeu essa frase, ele quis dizer assim, como que eu concilio a soberania de Deus com a responsabilidade do homem? Deus decretando todas as coisas e a responsabilidade sendo do homem. É uma coisa que nem o arminiano, nem o calvinista consegue responder. Isso nós chamamos de paradoxo, né? Não tem como a gente conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana, mas é muito bom.
Vamos ver o que eu acho César que fala. é muito legal ver a posição de alguém que estuda e falar assim, olha, isso aqui não tem resposta, e realmente não é uma falsa humildade da minha parte dizer que realmente alguns textos você tem que dizer isso mesmo, eu também tenho que dizer isso mesmo, porque não tem como. Porque o dia que a pessoa saber tudo sobre Deus, ele é quase Deus. Virou a quarta pessoa da Trindade. Exatamente. Por outro lado, fica aí a registro, né, sobre por que não aplicar, por que não assumir textos com posições, como eu disse aqui, da morte de Jesus por todos, do amor de Jesus por todos. Porque Você percebe, ó, começou a falar de decreto, a resposta do César Cavalcante deveria ser sobre decretos ou sobre presciência. E ele vê que não tem como você lutar contra os decretos de Deus. Como eu posso fazer uma resposta nos decretos se eu não acredito em decretos, né? No caso, ele acredita em decretos, mas não que Deus decretou todas as coisas, né? O César Cavalcante, ele é um bom teólogo, mas às vezes ele não consegue ser honesto. Porque não tem como você negar os decretos de Deus, né? Já expliquei. Não, o senhor não respondeu aquele texto que eu falei que Deus é amor. Mas eu falei, Deus é amor. Deus é amor na essência. Nós aceitamos ele isso. Aceitou, ele mas ama, ao mesmo tempo, ele ama ele cria. Sim, mas ele... Você percebe? Tá falando sobre decretos. Ele mudou pro amor de Deus, tipo, que é um assunto secundário, nem estava em pauta, né? Ele deveria responder o Glanconato com a presciência, né? Com prognósticos, com previsto de antemão, com Deus saber. E aí ele vê que realmente não tem como você ir contra os decretos de Deus ou dizer que Deus não decreta as coisas. Né? Os textos que o Glanconato deixou foi bem claro. Cria vasos para ira. Eu vou fazer o que com esses textos, pastor? Trate-os como exceção. Como bem, trate-os como exceção. Como assim? Sim, mas ele cria vasos para ira. Eu vou fazer o que com esses textos, pastor? Trate-os como exceção. Como bem, trate-os como exceção. Como assim? Ele aceitou... pastor, já expliquei. Não, o senhor não respondeu aquele texto que eu falei que Deus é amor. Mas eu falei, Deus é amor. Deus é amor na essência. Nós aceitamos ele isso. Aceitou, ele mas ao mesmo tempo, ele ama, ele cria. Sim, mas ele cria vasos para ira. Eu vou fazer o que com esses textos, pastor? Trate-os como exceção. Como assim? Trate-os como exceção. Como assim? Ah lá, esse é o problema das pessoas que se dizem ser arminianas e não são arminianas. O César, ele fala com todas as palavras, eu não sou arminiano. E realmente ele não é arminiano. Isso é atitude de pessoas semi-pelagianas. Tratar a Bíblia como exceção não é o caminho para o verdadeiro teólogo. Os textos estão ali, eu devo lidar. Esse aqui, não, eu tô tomando meu café. Vamos supor que tem aqui alguma coisa aqui gostosinha aqui por cima, um creme brulee, alguma coisa gostosa. Só que a parte do café é ruim. Aí a gente só tem aqui, ó, café gostoso, né? Mas a parte ruim, eu não quero tomar. E aí o que eu faço? Eu trato como exceção, vou deixar de lado. Esse é o maior erro dos teólogos do dia de hoje. É tratar os textos como exceção. Não existe exceção no texto. Se eu fazer isso, eu estou destruindo algo que é bíblico, né, cara? Isso é muito mal, meu Deus do céu. Tem que fazer. A regra é que ele ama todos, mas nesse caso ele odiou Esaú, pronto. Não, mas o texto não fala que ele odiou Esaú. E outra coisa, pastor, se é errado, não fala só isso. Fala aqui. Mas, pastor, se é errado odiar, não importa se é um mas quem está dizendo que é errado ou não é errado odiar, não é a questão. Se o senhor discorda que Deus fez vasos de ira e fala que Esaú era uma exceção... Eu não discordei em ponto algum, pastor. Momento algum aqui. Mas, pastor, qual que é o ponto de discordância? Então? Não, eu não estou entendendo. O que eu estou discordando do irmão... Você falou que Deus é amor. Eu creio nisso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que Deus fez vasos de ira. Agora, essa é a parte ruim do café que eu falei. Deus ama todas as pessoas, sim. Mas por que ele endurece o coração de muitas pessoas? Por que ele decidiu liberar o coração de Paulo, trabalhar no coração de Paulo, mas não trabalhou no coração de Caifás? Essa é a pergunta, cara. Tá lá. Eu vou tratar isso como exceção? Jamais. Ira não é antônimo de amor. Mas ele não é antônimo de amor. Ele faz vasos de ira destinados para a perdição. Exatamente. As pessoas que vão para o inferno... Mas ele destinou, ele fez... Jesus amou um jovem rico. Ele fez... Tudo bem, mas ele fez e destinou essas pessoas para a perdição. O jovem rico foi salvo? Não. Mas Jesus amou ele. Amou ele.
Então não funcionou. Então tem pessoas... É esse o princípio. O princípio... Lá em Marcos, princípio é que existe... Jesus amou o jovem rico? Sim. O amor era salvífico? Não, porque ele não foi salvo. Ou seja, ele ama sim, de forma comum, de forma de um criador e tal. De forma eletiva ele não amou, cara. Sinto muito, senão ele seria salvo, óbvio. Ou o jovem rico. Sim. E o jovem rico não recebeu Jesus, não obedeceu. Não. Jesus chamou ele para seguir. O que eu estou dizendo é que existe amor e reprovação ou ira. Então tem dois tipos de amor? Não, as duas coisas existem. As duas coisas coexistem em Deus. Tá, o amor e nós que não Jesus sabemos. ofereceu ao jovem rico. Esse corte é muito bom. Propaganda, mano, que carniça. Depois eu corto isso aqui. Ao jovem rico. Esse amor não era um amor eletivo. Então tem dois tipos de amor. Falar. Chame do que quiser, eu não sei. Mas o senhor acabou de classificar como amor eletivo. É amor eletivo. Então o senhor está classificando. Eu tô classificando, não era amor. Mano, o Glanconato, ele é tão bom nos argumentos dele que ele acabou de inventar um amor ali e que se encaixa. Se encaixa na escritura, o amor eletivo. Por quê? Porque ele amava, mas não foi salvo. Então não é eleito. Cara, o Glanconato é bravo demais, mano. Não era. Chama de que quiser, o senhor não tá chamando. Não era o amor salvífico. Então vamos lá. Que amor é esse? Um amor eletivo. Pronto, chamei de amor eletivo. Eletivo, ele elegeu? É, isso, exatamente. Quem elegeu? Então ele é eleito e não é salvo. Deus elegeu. Então o jovem rico é eleito? Não. Ele não amou o jovem com amor eletivo. Então, vamos lá, ele amou com amor paterno, amor do Criador, um amor... não é um paterno não, né? Porque seria só o pai dos não eleitos. um amor tipo um amor que salva. O modo porque como ele ama os seus inimigos, então, como ele ama... Amor de criador, Essas coisas, o problema é que essas coisas Deus coexistem em Deus. Então, elas coexistem, eu não sei explicar como. Então, a Ninguém minha sabe, crítica... né, Ficou dúvida a minha aí crítica que eu não sei explicar como? Não. A minha crítica, com todo respeito, é que alguns textos dizem assim, isso aqui eu não sei como explicar como, eu respeito, porque são realmente textos muito difíceis. Mas em textos claros, ao invés de assumir esse texto... Qual texto claro que é? Por exemplo, Fala aí. Por exemplo... Que Deus Jesus, ama todo mundo. Então, por exemplo... Eu falo sim, ele ama todo mundo. Então, vamos lá. Jesus amou o jovem rico. Confere? Certo. Confere. Amor. Aí o senhor diz assim, mas não pode ser com amor salvífico. Por quê? Porque ele não foi salvo. Porque ele não foi salvo. Então, mas é que pra mim tá tudo tranquilo, porque ele ama todos, inclusive os que não foram tudo salvos. bem, ok. A pessoa que não foi salva por falta do amor de Deus. Foi salva por falta de aceitar esse amor. Ok. De receber esse Sim, amor. sim, que sim. foi o que faltou pro jovem. Ó, é simples de entender. O eleito de Deus, ele é eleito antes da fundação do mundo, certo? A pregação do evangelho, ela vai até os eleitos. Para todos, tem 100 pessoas ouvindo a pregação. Se tiver um cara lá, ele vai ouvir, ele é eleito, meu amigo. Então, no caso do jovem rico, primeiro ponto, ele não era eleito. O jovem rico não era eleito. Jesus o amava, sim, como criador. Mas ele não era o eleito. Como? Por que ele não era eleito? Porque ele não aceitou a Cristo, ele não seguiu os caminhos de Cristo. Atos capítulo 13, verso 48 diz assim, ó. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o fato dele não aceitar a Cristo, o fato dele não receber a graça de Cristo, informa que ele não era um eleito. Isso é tão claro como a luz do dia. Ouvir Jesus, falar com Jesus, Jesus fazer um convite real, honesto. Vem e segue-me. Era honesto aquele convite? Era, claro. Ok. E a pessoa rejeitar? É possível rejeitar? Sim. O senhor vai dizer... Não, então é possível uma pessoa ouvir Jesus, é Jesus falando com ela, Sim. E ela, Jesus amar ela e ela rejeitar, é possível? Mas há vários textos que mostram as pessoas ouvindo e rejeitando. Jesus? As pessoas ouvindo Jesus e rejeitando. Ok, então você está saindo agora do calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo... Não, o calvinismo diz que ninguém pode rejeitar Deus. Pelo contrário, nós acreditamos que o homem ele é destituído da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ele é morto em delitos e pecados. Ele é filho da desobediência. Ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. A natureza do ser humano sempre vai ser de negar a Deus, de negar a Cristo, César Cavalcante. Isso é tão claro como a luz do dia. O eleito ele não vai conseguir negar a Cristo. A graça irresistível é para os eleitos, não para toda a humanidade. O calvinismo acha que ninguém nunca rejeitou Jesus. Eu estou falando do jovem rico. Jesus amou o rapaz. Mas não com amor eletivo. Isso é por sua conta, lá não está escrito nada disso. Jesus não foi salvo. Jesus o amou Ele e foi o salvo. chamou. Ele foi salvo. Não.
Não foi E salvo. pra mim tá tudo bem não ser salvo, porque Jesus ama todos. Esse é um problema só pro senhor, não pra mim. Não é um problema pra mim. Então que tipo de amor é esse? É o amor paterno, é o amor do Criador, é o amor natural, é o amor divino, que se estende a tudo. Tá, okay. É um amor Deus paterno, é o pai, paterno não, o pai paterno. De todos ou só dos salvos? Não, só dos salvos. Então o senhor errou de novo. É o amor paternal. Então tira o paterno. Não, tira o paterno então, tá bom. Fala o amor do Criador. O amor do Criador, o amor natural de Deus. Mas não é um amor eletivo. Aquele que Paulo pregou dizendo que ele dá chuva, não sei o que e tudo mais. É, algo assim. Agora veja. Com cuidado. Agora pastor, pastor, a questão é, eu entendo o seu dilema, pastor. Então, porque o seu dilema é o meu dilema também. Okay. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus... Deixa eu aumentar o volume aqui. Com isso não demonstrando o seu amor salvífico ou eletivo, essas duas coisas, os vasos da ira preparados para a perdição, o perverso preparado para o dia da calamidade, isso tudo se harmoniza em Deus de modo pleno. Ele continua sendo amor fazendo essas coisas. É isso que eu estou dizendo. Agora eu não sei como conciliar essas coisas. Tá bom. Qual o problema? Posso falar? Deve, né? Vai lá. Jesus amou o jovem rico, mas não com amor eletivo. Salvífico. Aí ele disse amor paterno. Falou, não vai combinar porque Deus só é pai dos eleitos. Tudo bem, então não vai combinar, tira o paterno. Aí eu perguntei, que amor? O amor que provê, que é do Criador. Amor natural, que, amor. como o Paulo diz lá, ele manda chuva nas potência dele, né? Potência. Okay. Agora veja interessante. Né? Veja interessante. Jesus falou assim, Vilela, de que adianta o cara ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta nada. Qual é o mais importante? É a salvação da alma. Aí Deus ama você e te dá condições, ele te dá saúde, ele te dá chuva nas estações próprias, não sei o que lá e tal. E ele te ama, mas ele não te dá o principal, que é a salvação da alma. Porque Jesus disse, de que adianta ganhar tudo isso de alguém, no caso de Deus, e perder a alma? Jesus Cristo disse que não adianta nada. Sim. Então, como fecha essa questão no caso do jovem rico? Porque eu só lembro do jovem rico, pode ter que ser outro texto, mas o jovem rico, Jesus amou ele no texto. E Jesus amou, Jesus falou, Jesus chamou, o convite era real. Sempre é real. Tá, e ele estava decretado para quê? Para não aceitar. E mesmo assim Jesus chamou. E chamou. E Jesus chamou, então sim, a vontade foi de quem? Muitos. Do jovem rico. Deixa eu explicar assim, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Qual o problema? Ele não pode chamar? E se ele chama, havendo poucos escolhidos, isso significa que o chamado foi hipócrita? O texto diz expressamente que ele chama muitos, mas escolhe poucos. Por que ele chama muitos se ele escolhe poucos? Por quê? Porque ele chama alguém que ele não vai escolher. Que ele não vai escolher. Então, essa é a questão que nós não entendemos. E é o que deixa o pastor perplexo e me deixa perplexo também. Mas a grande realidade é essa. Ele chama com sinceridade, ele não chama com hipocrisia, ele chama com amor, mas poucos são os escolhidos. Então, agora, como é que fecha essa conta? Mas quando o senhor prega na igreja, que eu estou tentando falar para o pastor desde as 2 da tarde, que essa conta não fecha e que nós então devemos humildemente nos recolher e dizer, Senhor, eu não entendo esse paradoxo, é demais para mim, e eu reconheço a minha humanidade, a minha o fato de... Cara, é simples. Como que você vai conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana? É uma conta que não fecha, não tem o que falar. Ele decretando ou permitindo, a conta não vai fechar, porque ele permitindo, ele ainda é agente na história. Ele decretando, ele é agente na história. A minha criatitude, existe essa palavra? Não. Começou agora. Não. Começou agora. Não, você não cria... A minha criaturidade. Eu reconheço a minha criaturidade finita, a minha mente limitada, e digo, Senhor, eu te louvo de todo... inteligência limitada. A minha inteligência... Aê, agora sim, agora eu gostei. A sua inteligência limitada, isso aí. Senhor, eu não entendo essas coisas, são demais para mim.
Eu sei que o Senhor decreta todas as coisas, o Senhor escreveu o futuro, nada pode frustrar os seus planos e os seus decretos. O Senhor, quando eu criei no Senhor, eu só criei porque o Senhor me capacitou por meio do seu Espírito. O Senhor disse: haja luz para as trevas do meu coração, e houve luz, e eu pude ver a glória do Senhor na face de Cristo, e eu criei. Eu vejo tudo isso, ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor é amoroso, o Senhor ama o mundo, o Senhor é amor, a sua essência é o amor, e ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor endurece pessoas, eu vejo que o Senhor faz vasos de ira, eu não consigo entender. O Senhor chama pessoas, escolhe poucos, chama muitos, escolhe poucos, eu não entendo. Cara, faz todo sentido, eu não consigo dizer que não faz sentido. O arminianismo vai dizer: Deus quer salvar a todos. E aí a Bíblia ensina que ele endurece o coração das pessoas. Como é que faz, meu irmão? Como é que fecha essa conta? Não tem como fechar essa conta. Deuteronômio diz assim que Deus não dá coração para entender, não dá olhos para ver e nem ouvido para ouvir. E em Isaías, se eu não me engano, fala que assim, porque desprezastes, para que não te creamos em ti. Acho que é um texto semelhante assim, porque nos desviastes do seu caminho. Então o próprio Deus desenhando essas pessoas no caminho. Se Deus quer salvar a todos, por qual motivo ele endurece o coração das pessoas? Esse é o ponto da teologia que as pessoas não entendem. Essas coisas, mas isso só mostra a minha criaturidade, a minha pequenez. Então louvado seja o seu nome pela sua grandeza. A sua mente é insondável, é intransponível. Paulo chama isso de mente inescrutável. Eu vou querer escrutinar, não sei se é este o verbo, eu vou querer sondar o que é insondável? Não, eu simplesmente digo: Senhor, amém. Obrigado, porque eu não entendo. Agostinho dizia: é o abismo da cruz. Eu não compreendo isso. Louvado seja Deus por essas coisas. A sua mente é infinita e insondável. Não é legal reconhecer isso e se calar diante dele toda a terra? Toda vez que o senhor fala isso, eu agradeço então, pronto, e falo que é verdade. Então, agora, mas o senhor não se conforma. O senhor não se conforma com paradoxo. Pastor, o senhor quer. Quem não se o senhor quer. O senhor quer explicações onde. Quando o senhor está diante de um texto claro onde Jesus ama uma pessoa, porque eu pergunto mas assim, eu estou dizendo que ele ama. Começo do eu estou dizendo programa, que ele ama, mas voltar lá atrás. Aí você falou assim: Jesus ama todos? Você falou: não. Ele ama os eleitos. Ele ama, ele não ama todos com amor salvífico. Agora vamos deixar bem claro: Deus é amor, o seu amor é infinito, o seu amor transborda, não há. Agora, aí eu falo, com amor salvífico, ele não ama. Tá, no caso do jovem, no caso do jovem rico, ele não apenas amou. Aquela rosinha ali, ó. Obrigada, viu? Por nada, tchau. Chamou. Sim, muitos são chamados. E o senhor disse que o chamamento era honesto. Sincero. É honesto, é sincero. Agora, e muitos são chamados. Pois não? Ok, agora, quando o senhor prega, tem lá, bom dia. Sei lá, X pessoas ouvindo que não servem a Jesus. Sei. E quando o senhor convida essas pessoas para se envolverem com Deus, eu não sei como vocês falam na sua igreja. Se converterem. Se converterem, não sei como vocês falam. Eu falo para crer em Jesus. Aquele discurso, pastor, com todo respeito, não é honesto para todos. Por que não? Não é verdade para todos. Por que não? Mas é claro que não. Deus não ama todos. Então tem que ficar claro assim, ó. Se o senhor vai pregar num lugar que tem lá 1000 pessoas, e o senhor disser assim, olha, quem crer, for batizado, será salvo. Isso aí. Quem não crer, será condenado. Exatamente. Quem não sei o que e tal. Se você recebe essa palavra, se você quer se entregar a Deus, se você quer se envolver com Cristo, se você não sei o que lá, isso não é verdade para todos. Como não é verdade? Não, para todos não. Exato. Claro que não. Eu tô falando Tudo bem. Então, grande novidade. Não, grande novidade não. É só uma questão. Grande novidade. É só uma questão que eu acho que tem que ficar claro. Mas é muito claro isso. Não é a pregação do evangelho não é um convite honesto a todos. A pregação do evangelho, não. mas eu não sei quem é eleito. A Bíblia fala assim, creram todos aqueles que foram destinados para a vida, Atos 13.
crerão todos os que foram destinados para a vida. O apóstolo Paulo, quando ele pregou em Atenas, em Corinto, em Atos 18, Deus falou assim para ele, olha como Deus encorajou ele a pregar. Falou assim, olha, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal. Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, elas ouvirão a minha voz. Então, eu não sei, naquela multidão que o Senhor mencionou agora, eu não sei quem ali é povo de Deus. Eu não sei quem são ali as ovelhas. Então, o que eu falo? Eu prego o evangelho. Aqueles que ouvirem, abrirem o coração, eu sei. Achei algumas ovelhas. Achei o povo de Deus que estava disperso. Achei. Os demais foram endurecidos. Paciência. Cara, esse debate é muito bom. Aconselho vocês assistirem ele completo. Acho que é 3 horas de debate, muito bom. Eu vou trazer mais vídeos sobre esse tema, tá? Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. É novo o canal, eu perdi o meu canal antigo, mas esse canal aqui é novo, então deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever. Tamo junto, valeu!